centenas de milhares de pessoas a percorrerem o chamado Caminho de Santiago. Para a maioria, uma peregrinação religiosa. Para outros, uma experiência espiritual ou a necessidade de isolamento e contato com a natureza. Há ainda aqueles que desejam conhecer novas pessoas e novos destinos, longe dos centros de turismo tradicional. Por um motivo ou por outro, só no ano passado, mais de 400 mil pessoas, um recorde, completaram o caminho. Ou melhor, os caminhos, já que existem vários trajetos. Daí o fato de que Santiago de Compostela, na Galícia, se transformou no principal destino de peregrinos cristãos, depois de Roma e Jerusalém. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Vamos percorrer esse caminho? Tudo começou no século IX, com a descoberta, segundo a crença cristã, do túmulo de Santiago, um dos 12 apóstolos de Cristo. No local seria construída a primeira Basílica de Santiago e, em seguida, a cidade de Compostela. De acordo com os registros da Igreja Católica, o túmulo do apóstolo Santiago foi descoberto no ano de 813. E as primeiras peregrinações tiveram início ainda no século IX. A Catedral de Santiago de Compostela foi construída entre 1075 e 1128. Ao longo de séculos, ela passou por várias reformas que adicionaram elementos góticos, renascentistas e barrocos. A notícia da descoberta dos restos mortais de Santiago em 813 espalhou-se rapidamente pela Europa cristã, dando início às peregrinações que atraem um número cada vez maior de caminhantes. A cada ano, centenas de milhares de pessoas chegam a Santiago e retiram sua Compostela, um diploma atestando que percorreram algum dos diversos caminhos que levam à cidade. Esse documento é entregue pela autoridade religiosa em Santiago aos peregrinos que completam pelo menos 110 quilômetros a pé ou 200 de bicicleta. Para a maioria, fazer o caminho tem um significado de fé, como explica a italiana Oriella. La motivazione principale è un ringraziamento che io sto facendo per tutto quello che ho ricevuto, per tutto quello che mi è stato dato. E ecco, questo principalmente mi commuove. È un'esperienza che non si può raccontare. Bisogna viverla passo dopo passo e se i passi sono tanti è meglio ancora. Perciò meglio partire da Saint-Jean, meglio partire da Irun, meglio fare tanti chilometri perché sono quelli che ci permettono di cambiare. Partiamo in un modo e ci ritroviamo a Santiago in un altro. E questa trasformazione è opera del cammino. Oggi arriverò a Santiago e non so. Há pelo menos 5 caminhos principais para Santiago de Compostela. Mas o caminho francês, com cerca de 800 quilômetros, foi o primeiro declarado Patrimônio Mundial pela Unesco e considerado itinerário cultural europeu. Mais antiga e principal rota de peregrinação com destino a Santiago de Compostela, o caminho francês começa em Saint-Jean-Pied-de-Port, nos Pirineus franceses, província da Baixa Navarra, País Basco da França. Saint-Jean recebe milhares de peregrinos por ano que partem dali para chegar a Santiago, a cerca de 800 quilômetros de distância, tradição iniciada no século XII. O vilarejo é famoso pela acolhida de seus moradores, que garantem refeições aos peregrinos, mesmo depois que os restaurantes estão fechados.
De lá, o caminho segue para Roncesvalles, na Espanha, etapa bastante difícil com diversos trechos íngremes. Esse trajeto passa por cidades importantes, como Pamplona, Burgos, León e Porto Marín, antes de alcançar Santiago. Em geral, para percorrer essa rota, os peregrinos levam pelo menos um mês, caminhando entre 25 e 35 quilômetros por dia. Para chegar a Saint-Jean-Pied-de-Port, as opções mais utilizadas passam por Biarritz, na França, ou Pamplona, na Espanha. Outra rota bastante utilizada para se chegar a Santiago de Compostela é pelo chamado Caminho da Prata, embora seja um dos mais longos, com 980 quilômetros. Batizado de Via de la Plata, desde os tempos em que os espanhóis exploravam as minas situadas em suas colônias na América, esse caminho começa em Sevilha, na Andaluzia, e atravessa boa parte do território da Espanha. Uma de suas principais atrações é Salamanca, cidade conhecida por uma arquitetura riquíssima e totalmente preservada. Fundada em 1218, a Universidade de Salamanca é a quarta mais antiga do mundo, depois de Bolonha, na Itália, Oxford, no Reino Unido, e da Universidade de Paris. Uma visita à universidade pode ser uma boa pausa para os peregrinos, uma vez que a cidade fica praticamente a meio caminho entre Sevilha e Santiago. Andar pelas ruas de Salamanca é uma experiência única, uma volta ao tempo em meio aos prédios da universidade e da catedral, construídos há mais de um milênio. Bastante utilizado pelos peregrinos, o Caminho do Norte é considerado o mais bonito. Isso porque é feito às margens do litoral norte da Espanha, cruzando extensas faixas de areia do Mar Cantábrico. O Caminho Norte tem 825 quilômetros de extensão. O esforço dos peregrinos para vencer os trechos mais íngremes é recompensado pela visão do azul do Cantábrico. Esse caminho começa em San Sebastián e passa, entre outras, pela cidade de Bilbao, Santander e Gijón. O ponto de confluência com o caminho francês é a cidade de Arzúa, na Galícia, com apenas mais uma etapa em Pedroso até chegar a Santiago. Há quem prefira o chamado caminho primitivo, que começa em Oviedo. É considerado mais difícil por conta do excesso de subidas e descidas, mas a rota é curta em comparação com as demais, pouco mais de 300 quilômetros. De todos os trajetos rumo a Santiago de Compostela, o caminho português é o considerado um dos mais fáceis. Pode ser feito em 2 semanas para quem sai do Porto, com cerca de 300 quilômetros. Mas quem resolver sair de Lisboa na outra rota portuguesa terá 640 quilômetros pela frente. Daqui a pouco, qual a ligação entre a Concha da Vieira e o Caminho de Santiago? E ainda, 2023 marcou um novo recorde de peregrinos. O maior número é de espanhóis e houve uma mudança no segundo lugar. Em 2023, foi registrado um novo recorde no número de peregrinos. Mais de 400 mil pessoas, vindas de todos os cantos do planeta, chegaram a Santiago de Compostela depois de percorrer um dos trajetos que levam até lá. O número exato é 446 mil peregrinos. Desse total, o maior número foi de espanhóis, 187 mil. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos, com 32 mil. Itália, 28 mil. Alemanha, 24 mil. Portugal, 20 mil. França e Reino Unido, 10 mil cada um. México, 8 mil. E Coreia do Sul,
7.000. O Brasil aparece em 13º lugar, com pouco mais de 6.000 peregrinos. Outras nacionalidades incluem irlandeses, australianos, canadenses, holandeses, argentinos e poloneses. A novidade no ano passado foi que os norte-americanos superaram os italianos, alemães e portugueses, que costumavam ocupar as primeiras colocações. Entre as rotas mais escolhidas, destacam-se o caminho francês em primeiro lugar, seguindo-se o português e o do norte. Muito além do sentido religioso, os peregrinos têm uma visão semelhante sobre o significado do caminho. Trata-se de uma experiência curativa, de fraternidade universal, de autoconhecimento, de poder desligar as antenas e descobrir que a vida é essencialmente espiritual. Minha experiência é que quando caminhamos sozinhas, conhecemos as pessoas rapidamente e temos mais tempo para pensar na vida e no que desejamos fazer com ela. Quando você vai fazer o caminho, talvez seja por algum apelo em seu íntimo, talvez você receba uma graça, talvez não. Mas em algum momento você vai perceber que a graça poderá estar em seu coração. Eu quero fazer o caminho por 3 razões: diversão, amizades e motivos espirituais. Eu comecei em 2012 o primeiro caminho. Todo ano eu faço caminho, 2 caminhos. Eu volto esse ano para fazer mais um caminho somente. 16 caminhos que eu fiz aqui, foi 16 caminhos maravilhosos. A concha da vieira há muito tempo virou símbolo do caminho de Santiago e ao longo dos séculos surgiram várias explicações para isso. Vamos ver algumas. Facilmente encontrada nas costas da Galícia, por onde passam caminhos que levam a Santiago de Compostela, a concha da vieira ganhou diferentes significados. Entre outros, é associada à sorte e prosperidade. No ano passado, os peregrinos levavam conchas para comprovar que tinham percorrido trechos da Rota Norte, que passa junto ao Mar Cantábrico. A concha também pode ser vista como uma metáfora. Os sulcos, que se juntam num só ponto, representariam as várias rotas usadas pelos peregrinos para chegar ao mesmo destino, Santiago de Compostela. A vieira também está associada a Santiago em várias línguas. Em francês, Conquille Saint-Jacques, nome de um prato famoso da culinária francesa. Em alemão, as vieiras são chamadas Jakobismuxelen ou Mexilhões de Santiago. Saint-Jacques para os franceses, Santiago para os espanhóis, portugueses e para a maioria dos peregrinos que fazem o caminho de Santiago. Mas afinal, por que essa diferença? Há diversos personagens com o prenome Jacques ou Tiago no Novo Testamento. Mas esse que entrou para a história do cristianismo e tem seu nome, Jacques ou Tiago, o maior associado à cidade de Santiago de Compostela, é descrito na Bíblia da seguinte maneira: Jacques ou Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista, um dos 12 apóstolos de Cristo. Ao lado de Pedro, os 2 irmãos foram os primeiros discípulos. Além disso, os 3 sempre foram apontados como os principais apóstolos. Um outro Jacques, conhecido como Tiago, o menor, mencionado no Novo Testamento, também foi apóstolo, mas não fazia parte do círculo mais próximo. O prenome Jacques em francês vem do hebraico Yaakov, ou Yaakov. É sinônimo de Tiago e ambos significam o favorito de Deus. Ao longo do caminho, algumas pessoas costumam deixar mensagens em albergues e outros pontos. Vale a pena ver o que elas escrevem. Valencianos pelo caminho, descobrindo lugares e gente maravilhosa. Experiência que nunca esquecerei por toda a vida. Você pode se perder, mas esse é o caminho certo. Dove um sorriso não manca mai, onde um sorriso não falta nunca. Graças, Nick, Itália. Espero que esse lugar lhe traga descanso e alegria como trouxe para mim, e que pelo menos por algum momento tenha alívio em suas dores e diminua o peso em suas costas.
Uma caminhada, uma jornada, um novo começo, uma nova vida, inspiração e paz. Irene, Escócia. El Camino de Santiago ha estado parte de la historia de mi vida porque soy de Bilbao y el Camino del Norte pasa por Bilbao. Entonces siempre he visto muchos peregrinos allí pasando y además tengo muchos amigos gallegos y Santiago está muy vinculado conmigo. Hay mucha gente que pasa por el camino pero no vive el camino. Y yo que fui con esta muy amiga, muy cercana, nosotros aprendimos mucho de nosotras mismas, incluso conociéndonos mucho, pero aprendes también a ser más humilde, más persona. Aprendes a reducir el armario de casa y a vivir con menos, porque te das cuenta que hay muchas cosas que no necesitas. Y aprendes a conversar con la gente y a escuchar y a tener mucha empatía. El camino no es por la ruta a la que vayas, yo creo que el camino es la gente, el peregrino con quien convives y con quien vives el camino que hace que cada camino sea diferente. Cada camino tiene su magia y no cambio la magia de cada uno por nada. Daqui a pouco, brasileiro que fez o caminho deixa relato em livro que pode ajudar muitos interessados em enfrentar a aventura. E ainda, por que muitos peregrinos não resistem a uma extensão da viagem até o litoral de Finisterra, onde muitas lendas surgiram no passado? O brasileiro Fábio Assunção percorreu, ao longo de um mês, o trajeto até Santiago de Compostela pelo caminho francês e conta no livro Um Cético no Caminho como encarou o desafio. No livro, Fábio explica que se propôs a fazer a viagem sob uma ótica extremamente lógica, com a mente aberta e livre de preconceitos. Ele saiu de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e caminhou durante 4 semanas. Ao contrário do que as pessoas pensam, o Caminho de Santiago não é um caminho religioso. Ele é um caminho muito espiritual. E ele é espiritual porque praticamente todo mundo que está fazendo o caminho está aberto para trocar informações, culturas, histórias, vivências que aconteceram na sua própria vida de uma maneira muito aberta, muito mais aberta do que normalmente você troca até com grandes amigos. Então, essa convivência com as pessoas de diversas nacionalidades, de diversas culturas é muito rica e é, no meu ponto de vista, o que faz o caminho ser uma viagem espetacular. Eu sempre aconselho as pessoas a fazerem o Caminho de Santiago preferencialmente sozinhas e a pé. Tem gente que faz de bicicleta, mas quando você faz de bicicleta, a velocidade com que você cruza com as pessoas ela é muito rápida. Então você tem pouca chance de conversar, a não ser quando você chega nos albergues que você para tomar uma cerveja, um vinho e aí você pode conversar. Buen caminho e você percebe na hora se ela está a fim de conversar, se ela está num momento introspectivo e às vezes você engata com essa pessoa, bate-papo, anda e bate-papo por 1 hora, às vezes por 1 semana. Então vai dependendo da relação, de quanta liga você teve com essa pessoa, o tanto que você acaba caminhando junto. Ele descreve os desafios físicos que enfrentou, os lugares por onde passou e conta muitas histórias sobre as pessoas que conheceu. Gente de todas as partes do mundo. Uma coisa super interessante do Caminho de Santiago é que todo mundo que você encontra está mais ou menos parecido. Então, com um par de tênis ou botas, tudo meio empoeirado, uma calça meio suja, camisa suada e uma mochila nas costas. Não dá para, bater no olho, saber nada da pessoa. Você não tem ideia de classe social, você não sabe de que nível educacional, você não sabe de nada. E aí, as surpresas vão se desenvolvendo e vão se revelando na convivência. E é no albergue que a mágica acontece. Quando você vai chegando, já pega uma mesa coletiva, senta, cerveja, vinho, quem vai chegando vai se juntando e a troca de experiências acontece. Então,
por mais que seja um pouco mais desconfortável o albergue, a experiência do caminho fica muito mais rica se for feita em albergue e não em hotel. E dá para escolher albergues um pouquinho melhores pelo preço. E o preço é 2 ou 3 euros mais caro do que o albergue municipal, que é o albergue mais barato. Então, não muda muito o orçamento da viagem. Para quem pensa em fazer o caminho, o livro tem ótimas dicas de lugares para se hospedar, para comer e também como garantir a disposição ao longo do percurso. Quando eu saí do Caminho de Santiago, eu tinha praticamente certeza de que eu jamais faria ele de novo. Basicamente por 2 razões. A primeira é que eu já tinha ticado ele da minha bucket list. Tem vários lugares no mundo legais para conhecer que eu não conheço. Eu não ia gastar mais 30 dias fazendo repetindo alguma coisa que eu já tinha feito. E a segunda, talvez a mais importante, é que por mais que tenha sido uma das melhores viagens que eu fiz na vida, e talvez até por isso, eu não queria que uma repetição da mesma viagem tirasse o encanto daquilo que tinha sido o Caminho de Santiago para mim. Eu achava que dificilmente ia ser tão inusitado, tão legal, e muito provavelmente não teria realmente o mesmo peso, a mesma mágica que teve a primeira vez. Então eu achava que eu não faria de novo. Agora, passados 10 anos, nostalgia tem batido e eu tenho tido alguma vontade de repetir. Não sei se vai acontecer, mas tem passado pela minha cabeça. Entre os peregrinos que chegam a Santiago de Compostela, muitos resolvem seguir adiante até Finisterra, o ponto mais ocidental da Espanha. E há um motivo especial para isso. Muitas pessoas não querem perder essa vista, o Atlântico, visto de Finisterra. O mar azul que passa uma imagem de tranquilidade parece bem distante do passado, quando corriam muitas lendas sobre esse lugar. Nos séculos 13 e 14, antes da era das grandes navegações, acreditava-se que aqueles que avançassem além do horizonte iriam cair em precipícios. Ou então que os navios poderiam ser engolidos por monstros gigantescos. Tudo isso foi desmentido por Cristóvão Colombo, Cabral, Fernão de Magalhães e outros corajosos navegantes que ignoraram as lendas e enfrentaram o desconhecido. Diferentes caminhos levam a Santiago, também por diversos meios. Mas se há um impacto especial sobre as pessoas, é a aproximação que provoca entre elas. O lugar parece exercer algum efeito sobre os caminhantes, uma espécie de traço de união, como explica Tato, o homem sem nome, dono de um restaurante perto de Arzúa, penúltima etapa para quem faz o caminho francês. Lo bueno de que hace el camino con toda la diferencia de países, de razas, de idiomas, pero en realidad lo que nos hace es muy iguales. No tenemos, todos vestimos no viene alguien en Ferrari y otro en bus y otro andando. Todos somos iguales. Cambia el color, el idioma, pero aquí se hace todo igual. Tranquilos, a modiño, sonreír y aunque el idioma, un brasileño, un español, nos entendemos poco, pero con la mirada, con el gesto, se entiende todo eso. Yo soy el Tato. Porque yo me lié, cuando llegué aquí de Madrid, me lié con Cristina Tato. Y yo soy el de Tato. O sea, yo no tengo nombre. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Esperamos que tenham gostado dessa jornada. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!